bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo aí, essa videoaula, onde nós estamos aí com esse projeto novo aí, nós estamos falando sobre prevenção ao uso de drogas. Exatamente, eu não sei se você ainda não assistiu o primeiro episódio, mas se você ainda não assistiu, corra lá, ainda dá tempo, assista, e você vai aprender muito. Então, qual é a sua preocupação? Você está preocupado com o quê? Então vamos orar para a gente poder iniciar? Querido e amado Deus, muito obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado pela tua bênção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma em tuas mãos tudo aquilo que nós estamos depositando diante do Senhor. A nossa fé em Ti. O nosso ser, Pai. Obrigado. Ajude cada um de nós. Ajude essas mães, esses pais que estão com dificuldade na educação de seus filhos. Eu, de mim mesmo, não tenho essa capacidade, Pai, mas o Senhor tem. Assim como o Senhor fez no passado com diversas pessoas e fez e está fazendo no presente agora, também faça na vida dessa pessoa. Obrigado por existir esse Deus maravilhoso. Amém. Não esquece, Luana, a dor de mais uma mãe. Esse e-book que está na plataforma Hotmart, ele fala da educação em relação de uma mãe para com seu filho. Os erros que acomete para que ele se torne um dependente químico e depois como reeducar, reverter a situação e recuperar o seu filho para sair do uso compulsivo da substância química. Se você ainda não adquiriu o seu, vai lá na plataforma Hotmart, o link vai estar aqui abaixo, tá bom? Acesse o link aí, está no valor de R$12. Você vai se divertir com esse romance, que é um romance também, vai ter ali um drama, vai ter... vai lá, só você indo lá para você ter o seu ponto crítico e também ver a referente à codependência, tá bom? Eu quero aqui, para hoje, falando sobre prevenção, o segundo episódio, prevenção ao uso de drogas, tá? Quero falar aqui para vocês, ler um versículo de muita importância que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 13. Tá? 13. Que diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Passagem de suma importância, de suma inteligência espiritual, trazida com mensagem extraordinária para nossas vidas. Veja bem, Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele sempre exaltou a importância de estarmos preparados. Quando ele fala da preparação, ele não fala simplesmente da preparação de estarmos atentos para ouvir o som da última trombeta, aonde será tocado o som da última trombeta e o Filho do Homem descerá dos céus para vir buscar os seus. Aqueles que já estão mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estão vivos serão arrebatados, mas antes de serem arrebatados, serão transformados e serão levados ao céu. Ele não fala simplesmente dessa parte. Olhando o código da inteligência espiritual, nós vamos entender a importância de estarmos preparados para todo tipo de situações. Para isso, nós precisamos entrar numa espécie de educação, uma educação emocional, para que nós possamos entender todas as partes da questão prevenção ao uso de drogas. Trazendo esse versículo, Jesus Cristo, quando ele fala, vigiai, porque não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos quando será. Quando ele fala isso, ele está descrevendo a história de
10 mulheres. Tá? Como parábola, ele está utilizando ali 10 mulheres, onde 5 delas são prudentes e outras 5 inécias. Ou seja, essas 5 prudentes, elas estão com as suas lamparinas cheias, tá? Aonde o fogo não se apagou, e a outra ali já não, elas estavam com a lamparina, portanto não tinha uma reserva como o mais prudente. Diante disso, nós vamos entender um detalhe de suma importância. A luz, ela não pode se apagar na vida do ser humano. A luz que temos, ela não pode se apagar. 5 prudentes, quando ali o noivo estava demorando, entre aspas, para elas estava demorando, mas para ele estava no horário certo. Estava demorando em vir. O que acontece? Elas entraram em sono. Mas elas passaram por um local, antes de chegar a esse ponto, elas passaram por um lugar e compraram mais lamparinas, e outras 5 não compraram. Tá? O que acontece? Elas não estão preparadas para estarem à disposição de eventos controversos. E as outras já estavam preparadas. Então elas entraram no sono, dormiram ali, e de repente chega um noivo. Mas antes de chegar o noivo, as 5 isnécias, as 5 virgens que não estavam preparadas, as suas lamparinas apagaram. E quando elas acordaram, tá, elas pediram para as outras 5 prudentes, para que desse um pouco. Mas as prudentes, observando que, por elas não saberem o horário ao qual viria o noivo, elas pensaram, se nós dermos, se eu der, cada uma pensando, se eu der um pouco do meu, seria até legal, porque eu estou fazendo uma parceria. Mas, portanto, se eu der, e aí se o noivo demorar, aí fica assim, lamparina ela e eu. E eu não quero perder a oportunidade de adentrar na festa do noivo. Eu não quero perder a oportunidade de conhecer o noivo. Então, eu não vou dar da minha lamparina, pois ela deveria estar preparada. Ela deveria estar preparada, mas ela não está. Então, não é minha obrigação, não é minha responsabilidade. Então, ocorre que o noivo chega. E as 5 noivas, as quais prudentes, estavam com as suas lamparinas acesas, adentraram a festa. E as outras 5 não estavam com as suas lamparinas cheias, não tinha mais fogo, tá? Elas tinham saído para buscar, mas quando voltaram atrás para comprar, e quando voltaram, o noivo já tinha vindo, já tinha levado as noivas para dentro da festa, e ali as outras 5 pedindo para entrar, e ele disse, eu não vos conheço. Ponto. Agora nós falamos a respeito de um noivo e as suas noivas. Mas só que a parte que eu quero aqui trazer para a questão da prevenção é, quando estamos prevenidos, como aquelas 5 prudentes estavam prevenidas, elas estavam preparadas, veja bem que quando veio a turbulência, elas preparadas, elas não entraram em desespero, elas não se frustraram porque elas estavam prevenidas, mas as outras 5, elas estavam despreparadas, elas entraram em desespero, elas se frustraram e aí elas correram, entendeu? Para tentar recuperar, portanto não conseguiram chegar a tempo. Agora vamos para a questão prevenção ao uso de drogas. Um dos pontos de suma importância, eu não sei se já aconteceu isso dentro do seu lar, mas quando mais novo, sempre tem os de mais idade que bebem bebida alcoólica, que fumam e tal, aquela coisa. Eles estão sentados, reunidos num evento, festa de aniversário de uma criança ou de um adulto mesmo, ou apenas no final de semana. E sempre tem uma criança ali próximo. Já aconteceu muito isso comigo. E aí, eles estão ali, naquele momento, por ser de mais idade, sempre eles falam, menino ou menina, depende, né? Vai lá dentro da geladeira, traz uma cerveja para mim.
olha só, a criança se sente tão útil, no meu caso eu me sentia tão útil, e eu ficava imaginando, quando eu crescer, eu quero fazer do mesmo jeito. Vai à geladeira, abre a geladeira, pega a cerveja, leva ao adulto. Quando se encontra a cerveja aberta, ainda bebe um pouco. Quantos porre eu tomei assim? Criança ainda. Aí, vai lá, pega. Ok. Quando você tem essa atitude de mandar a seu filho, ou alguém que está na sua casa, pedir para o seu filho, ou na casa de outra pessoa, pedir para o seu filho, e buscar algo que vai mexer com a sua mente e o seu humor, cuidado. Muito cuidado. Estando fechado ou aberto, não interessa. Cuidado. Porque o alimento que está alimentando a mente daquela criança, no futuro, o consumirá. Não é um dogma, não é uma verdade absoluta de dizer, toda criança que busca cerveja vai ser alcoólatra. Toda criança que vai lá e pega um cigarro vai ser fumante. Não, não é assim. Tá? Conforme o alimento que está sendo depositado na sua mente, a educação. É por isso que no primeiro episódio eu falei a importância da educação, onde o sábio Salomão relatou: educa a criança no caminho que deve andar. Ainda quando envelhecer, não venha se desviar. Então, ou seja, quando você tem essa preocupação em prevenir o seu filho, muitas das vezes, depois já de adulto, olha só, episódios que aconteceram comigo quando eu era criança, quando eu me tornei adulto, eu não pedia para meus sobrinhos, tá? Eu não pedia para meus sobrinhos pegar bebida para mim, nem cigarro. Uma certa feita eu estava sentado, juntamente com meu pai, frente a frente, jogando dominó. E aí o meu pai acendeu um cigarro, eu também acendi um. No que eu acendo, eu puxei aqui a fumaça. Quando eu puxei a fumaça, eu sempre deixava minha mão assim, escondido na mesa. E meu sobrinho apareceu. Quando meu sobrinho apareceu, eu segurei a fumaça para não sair e joguei o cigarro e pisei em cima dele. E fiquei com a fumaça aqui dentro. Eu precisava tirar a fumaça. E ali eu fiquei, enquanto meu sobrinho estava aqui. Eu fiquei. E o meu pai, percebendo que eu já estava ficando pálido, que a qualquer momento eu poderia simplesmente cair por prender demais a respiração e ainda com a fumaça dentro, eu preferi passar mal ao soltar a fumaça e meu sobrinho ver a fumaça saindo da minha boca. Foi o meu pai, que tinha acabado de beber café, não tinha passado 3 minutos que ele tinha bebido café. E ele não é que bebeu café todo momento. Aí então ele falou com meu sobrinho: fulano, não vou revelar o nome dele, fulano, vai lá dentro e pega o café pro vô. Quando ele saiu, soltei a fumaça. Qual foi essa atitude? Uma atitude errônea? Não. Errônea no ponto ao qual eu estava me prejudicando, em questão de estar preso à fumaça. Mas eu preferi passar essa dificuldade, entendeu? Ao ver o meu sobrinho, que uma criança me assistir, uma criança que gosta de mim, sempre estávamos juntos, futebol, passeando juntos, no skate, diversas outras coisas. Aí ele me ver ali com um cigarro ou com uma bebida, entendeu? Então assim, esses pontos, aos quais hoje eu posso dizer, olhar para trás e perguntar para o meu sobrinho, para minha irmã caçula, tá? Quantas vezes vocês me viram fumando ou bebendo? Nenhuma delas. Por quê? Quando isso eu aprendi? A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa fumante e nunca foi de beber. Minha mãe. Então assim, teve uma única vez que eu acendi o cigarro perto da minha mãe. E eu me senti um lixo. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Então, a partir daquele momento, eu parei.
E todas as vezes a minha mãe me dava dinheiro para me comprar meu cigarro e tudo, mas eu não acendia cigarro perto dela. E se ela chegasse na minha casa e eu estivesse fumando, às vezes até uma atitude meio arrogante, eu trancava a porta no rosto dela para mim poder dar uma geral, para depois ela poder entrar em casa. Entendeu? Então assim, estou falando de prevenção, estou falando de resultados do futuro de um passado. Mas a partir do momento que eu comecei a me reeducar, eu comecei a entender que não é necessário, não há necessidade de a substância química estar na minha vida, como cigarro, bebida alcoólica e outras substâncias químicas que eu utilizei durante os anos. Todos esses aprendizados é de suma importância. Mas eu via muito isso do meu pai, que até o momento dessa gravação é fumante ainda, mas já diminuiu muito, graças a Deus. Meu pai, que era fumante, bebia bastante. Então, assim, meus tios, tá? Eu tenho um tio que ele sempre falava para mim buscar uma folha de caderno para ele. Eu já sabia para que era para fumar a outra substância química chamada maconha. Então, todo esse processo foi me dando numa educação de que aquilo era bacana, aquilo era maneiro. E com o passar do tempo eu comecei a querer experimentar. E eu experimentei. E infelizmente eu me tornei compulsivo em tudo que usava. No cigarro, maconha, bebida, outros tipos de droga como o tine, o crack. Eu nunca fui muito da cocaína. Cocaína eu experimentei, mas não foi meu forte. Sempre tive medo de ver meu nariz sangrando. E falava muito disso quando a droga era muito, muito pura, ela fazia isso, ou quando ela era muito misturada. De ambas as formas, ela prejudicava as narinas. Então isso me dava medo, mas aquela sensação de poder me sentir já mais homem, mais adulto, mais responsável, na realidade eu não estava entendendo que eu estava me tornando irresponsável, estava me destruindo, ou seja, me matando aos poucos, estava destruindo fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então quando você prepara o seu filho, quando você prepara a sua filha, quando você dá a prevenção a quem você ama, você, festa de aniversário na sua casa, evite que esteja bebida alcoólica lá. Ah, mas evite. Para não acontecer coisas ruins e também não alimentar na mentalidade da criança que aquilo ali é legal para ela no futuro. Aos poucos ela vai aprendendo isso. Rafael, mas na minha casa nunca entrou isso e tudo. E meu filho chegou à fase de adolescência até a juventude e se tornou dependente químico. É um procedimento ao qual da prevenção não significa que só você evitando que entre esses tipos de substância química na sua casa, que você estará por total prevenindo seu filho. Porque existe em cada esquina um bar, geralmente em cada esquina tem um bar, entendeu? Cada rua tem um bar, dificilmente, a não ser em condomínios fechados e tal, mas a maioria das ruas sempre tem um bar, tem uma biqueira, tem coisas que poderão alimentar a sua criança. Então é importante, como diz o psiquiatra Augusto Cury, compartilhar com o seu filho, com a sua filha, a sua história. É você chegar e conversar, é você apresentar o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, Rafael, qual é o lado positivo da maconha? Por exemplo, ela é usada também em medição, na parte da medicina, né? Ali para leucemia, para outras situações. E quando você para diante disso, você vê o lado positivo, mas só que ela é receitada por um médico especialista. É por isso que eu não vou entrar em detalhe, para não dizer que eu estou incentivando a pessoa a usar isso. Não é isso, tá? Eu nem tenho essa autorização para isso. Então, veja bem,
Quando isso é apresentado, e um detalhe, o médico ou a médica ali, eles vêm lá e receitar o uso dessa substância. Ele vai falar como vai ser o uso dela e para que vai servir. Não é eu, mas também o lado negativo. A pessoa pode se tornar esquizofrênica, tá? Pode gerar câncer, alucinações. Então, são diversas situações as quais é importante ter esse conhecimento para poder mostrar ao seu filho e deixar o tempo para que ele tome sua própria decisão. Quando nós aprendemos a prevenir, nós estamos compartilhando uma história para quem nós amamos. E apresentando essa história para quem amamos, nós conseguimos entender que, por amarmos, fazemos aquilo que é prazeroso. Porque é prazeroso você poder compartilhar com quem você ama situações como essa. Então, quando se fala de prevenção, imagina aquelas 10 mulheres. 10 mulheres, não eram 11, não era 7, era 10 mulheres. Portanto, 5 daquelas mulheres estavam preparadas. E o seu filho, quando ele chegar à adolescência, quando ele ver alguém fumando, se drogando com outra substância química, será que ele está preparado para dizer não? Será que ele vai estar preparado para dizer não? Quando ele vir por uma situação. Eu, por exemplo, todas as vezes eu via meu tio, ele chegava para mim, não vou revelar o nome dele também, ele chegava, foi arrumar uma folha de caderno e tal. E sempre tinha um caderno específico. E aí eu comecei a querer entender o porquê daquele caderno e o que ele tinha. E aquele caderno era um caderno que tinha cinza preta. A partir do momento que ele era queimado, cinza preta. E aí a cinza preta ela é melhor para o uso. Ah, tal, olha só, que inteligência. Nada, rapaz, isso não é inteligência. Só um conhecimento adquirido de uma coisa que prejudica, que mata, que destrói. Então, quando eu estava na escola, teve uma garota que eu me encantei por ela e tal, pedi ela em namoro e ela zombou de mim na frente de toda a turma. Eu já tinha experimentado a bebida alcoólica e tal, mas não tinha experimentado ainda a maconha. E naquele dia que eu me senti muito humilhado diante de toda a turma, de todo o colégio, humilhado mesmo, porque ela me expôs na frente de todos. E eu não estava preparado para lidar com aquela frustração. Eu não estava preparado para lidar com aquele transtorno que eu passei ali. Tá? Então, quando um colega se aproximou, me defendeu na frente dela, eu vi nele uma figura de herói. E aí eu comecei a andar com ele naquele período, porque tudo que eu queria era me esconder. Eu não queria estar ali olhando para as pessoas e as pessoas zombando de mim. Já era ruim demais a situação que passei. Agora ter que olhar as outras pessoas, olha ali, ó, bestado lá, mandou a carta para a menina zombou dele e tal. Aquela coisa toda. E quando ele saiu, ele foi para um local, junto com outros colegas, e lá eles foram fazer o uso da maconha e me ofereceram. Eu falei, eu já tô na merda mesmo. E aí eu usei pela primeira vez. Mas, me viciei logo de cara? Não. Mas todas as vezes que eu passava por uma situação ao qual era uma situação difícil para mim lidar com ela, eu fazia o uso da maconha. E aí foi se tornando um hábito, cada vez mais habitual. Então, todas as semanas eu tinha uma situação difícil de resolver. E ali foi se tornando uma rotina, até ao ponto que eu olhei para trás e não consegui mais me livrar sozinho. Então, veio um procedimento de ajudas que serão descritos em outros momentos. Diante disso, nós vemos, eu não estava preparado. Aí nós falamos, quem é que está preparado para perder algo? Quem é que está preparado para passar por uma situação dessa? Não se fala de preparação de, tu está preparado para perder, tu está preparado para se frustrar. Todos nós, em algum ponto da vida, sempre vamos perder, sempre vamos
passar por situações diversas, que será a contrária daquilo que sonhamos. Por exemplo, um atleta, ele se prepara o ano todinho para disputar um campeonato de suma importância, representar a sua comunidade, representar todo a sua equipe e tudo. Chega no momento, depois de um ano de preparação física e tudo, se não tiver preparação emocional, e aí ele chega lá, perde, fica em último lugar, como é que ele vai sair de lá? Com as lágrimas. Mas não é uma lágrima de satisfação, não é uma lágrima de sensação de ganhei. Não, é uma lágrima de derrota, de fracasso. E se ele não estiver preparado emocionalmente, ele vai sair de lá com aquele pensamento, e aquele pensamento se tornará rotina dentro dele e poderá o levar a desistir de seus sonhos e entrar no uso compulsivo de substância química. Vários atletas foram assim. Quando o atleta está preparado, não só físico, mental e espiritual, ele sai de lá, ele dá o seu melhor cada vez mais. Sofre aquele momento, claro que é perder e tudo, vai sofrer aquele momento, mas ele não vai recorrer à substância química, entendeu? Ele vai ali buscar forças para poder, no próximo ano, alcançar o seu sonho. Quantos e quantos atletas nós vamos ver nessa rotina? Quantos e quantos atletas, antes de se tornarem famosos, teve suas quedas, teve suas derrotas? Por exemplo, no ano de 2014, nós tivemos aí a Copa aqui no Brasil. O mesmo homem que estava na Copa de 2002, veja bem, 2002, Filipão, o cara que levou ali o Brasil a alcançar o Penta, o Brasil a alcançar um marco histórico, tá? De se tornar pentacampeão do mundo. Não é brincadeira isso não. O mesmo homem que estava em 2014, montou a equipe, teve ali a perca do jogador Neymar, né, devido a uma contusão destrutiva ali, machucou ele, né? E aquele mesmo homem que em 2002 fez com que o Brasil se tornasse campeão, foi o mesmo homem que teve uma derrota. E muitos julgam ele, falam que ele vendeu a Copa, que ele fez isso ou aquilo outro e tal. Mas, peraí, quando ele se tornou campeão? Quando ele foi campeão? Hein? Agora preste atenção num detalhe aqui de suma importância. Se o Filipão não tivesse um psicológico preparado, depois de ter sido humilhado dentro da sua própria casa, do seu próprio país, com a sua própria nação, se ele não tivesse tido uma preparação física, mental e espiritual, você acha que ele não teria desistido? Você acha que ele não teria abandonado a carreira? Teria se escondido, se isolado? Por quê? Uma preparação. Me lembro ainda que na Copa de 2002, a jornalista Fátima Bernardes, ela acompanhou toda a trajetória da equipe. E no último jogo, ela fala uma coisa muito interessante, que enquanto ela estava lá com a equipe e tal, e aí Filipão sai. E ela pergunta para ele, onde você vai? E Filipão, na saída dele, ele vai até a catedral, a igreja, levar suas preces ao seu poder superior, ao seu poder que ele acredita que é bondoso, cuidadoso e amoroso. E ele fez isso. Então, nós observando essa parte, nós vamos entender que ele não só tinha apenas uma preparação física, mental, ele também estava com a preparação espiritual. Então, isso é prevenção. Não é só você ganhar, significa que você estava prevenido porque você ganhou.
Não. É quando você, além de ganhar, quando você perder, você também está preparado. Porque Filipão, naquela época, ele demonstrou isso. E ele foi campeão. Ronaldo, conhecido como Fenômeno, ele tinha vindo de 2 lesões. Ele era o homem que não era para entrar em campo. Era um homem que estava praticamente fora de qualquer questão em relação a se tornar quem foi a peça fundamental para essa Copa de 2002. Um marco histórico, um homem que veio de 2 lesões, uma em cada joelho. Ei, quando nós vemos isso aí, vemos uma preparação. Quando você tem o psicológico preparado e o espiritual, o físico é abraçado. A prevenção vem nisso, mas tudo isso ocorreu lá no passado, quando Ronaldo ainda estava engatilhando passo a passo. E quando ele sofreu a primeira lesão, ficou um bom tempo sem jogar. A segunda lesão, outro tempo sem jogar. E aí nisso aí, se ele não tivesse essa preparação, imagina, se ele não tivesse essa preparação, o que não teria acontecido? Aonde ele não estaria? Será que ele teria entrado nesse livro contando a história da Copa de 2002? Como o homem que fez os 2 gols para o Brasil se tornar pentacampeão? Imagina isso. Imagina essa pequena história. Porque Ronaldo, nós vemos que ele tem uma história. Naquela época, bem logo atrás, Ronaldo era aquele cara que farreava bastante. Ronaldo era aquele cara que sempre os jornalistas estavam mostrando ele com ostentação, com bebidas e tal, aquele monte de coisas. E quantas. Mas nós vemos ali um guerreiro. Quando ele aprendeu, entendeu a sua importância, que ele tinha que dar o melhor dele para ele. Porque enquanto ele vencia, muitos aplaudiam. E quando ele perdia, muitos vaiavam. Então, essa preparação é da questão prevenção. Quando você enxerga isso, você começa a entender que você prevenir o seu filho é você fazer como, ressalto novamente, como Augusto Cury fala. É você chegar e conversar com seu filho, com a sua filha, e contar as suas lágrimas para ele, para ela. É você contar as suas derrotas para ele ou para ela. É você abrir o leque das suas derrotas e compartilhar. Porque se você não aprender a falar das suas lágrimas, como um dia ele irá ou ela irá aprender a chorar suas próprias lágrimas? Como? Mário Sérgio Cortella, um filósofo também que gosto muito, ele falou uma vez numa palestra uma coisa muito interessante. Certo dia ele estava na casa dele, estava ouvindo de fundo uma ópera, e seu filho, seu mais novo, né, ele falou: pai, tô ouvindo essa música de velho, não sei o quê. E aí ele pegou e falou para o seu filho: velho? Por quê? Velho por ouvir ópera? Velho está sendo você, por não abrir a sua mente. Não abrir a sua mente. Quando você se depara diante disso, você vê um questionamento entre pai e filho. E você vê um grande aprendizado. Uma geração se acha melhor do que a outra geração. Mas quando eu vi diversas oportunidades em diversas áreas, e uma dessas que eu quero destacar aqui agora é um jovem que ele falou uma coisa muito interessante para uma cantora famosa, acho que é Valesca, num debate, numa questão que ela o chamou de um moleque. E aí ele pegou e falou uma coisa muito interessante, falou assim: eu acho que vocês, por ser a velha guarda, deveriam nos ensinar, e não nós estar ensinando vocês. E nisso eu vejo, voltando ao Mário Sérgio Cortella, ele compartilha ao seu filho
um ensinamento muito importante. Pessoas velhas são aquelas que já acham que já sabem de tudo e não precisam de mais nada. Pessoas idosas são aquelas que chegam à idade à terceira idade. Então, quando eu fecho a minha mente para novos horizontes, eu estou me tornando velho. E quando eu enxergo isso, eu não tenho mais a capacidade de prevenir o meu filho ou a minha filha, ou alguém que amo, de tornar futuramente um dependente químico. Durante muitos anos, como professor, eu sempre alertava meus alunos. Sempre compartilhei as minhas dores, as minhas aflições. Teve colegas que estudávamos juntos, que eu dei aula para os seus filhos. E sempre compartilhei as minhas dores. Sempre compartilhei minhas frustrações, os medos. E isso eu ensinei bastante alunos a construir a sua própria história, compartilhando simplesmente a minha história. Não só a história de sucesso, não, a história de fracasso também. Quando você aprende essa importância, você previne. Você está prevenindo aquele que você ama de se tornar mais um no meio da sociedade. Mais um derrotado. Mais um fracassado. Quando se fala de sucesso, muitas pessoas abrem o leque do dinheiro. Sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é ter uma mentalidade aberta. Sucesso é você ser feliz com aquilo que você é, não com aquilo que você tem. Se você é feliz pelo que você tem, e quando você perder, quando você estiver dentro de um caixão, significa que você não é feliz? Ah, mas eu morri. Como é que eu vou saber? O corpo físico vai morrer, mas algo que você vai levar. Estou falando aqui representando a Bíblia, que é a sua alma. E aí? Abre-se a mente. Prevenção não é você esconder, mandar fechar todos os bares que tem próximo da sua casa. Prevenção não é você mandar prender todos os traficantes que tem próximo da sua casa. Prevenção é você educar o seu filho no caminho que ele deve andar. Assim como o Mário Sérgio Cortella aproveitou a oportunidade, deu uma lição do seu filho. Hoje seu filho escuta a ópera e ele também, como ele relatou, ele gosta de um hip hop, de um rap e tudo. Isso é bacana. Quando você abre os horizontes, o leque, você tem muito mais a aprender quando você abre sua mente para enxergar as coisas do que você simplesmente se afastar. Quando você começa a entender isso, você começa a prevenir a si próprio e ao outro que você ama. Compartilhe a sua história. Compartilhe as suas dores. Compartilhe as suas aventuras. O pai olha para o filho que está prestes a começar a namorar. Logo começa a se gabar. O filho vai lá, pede a moça em namoro, leva um não sabe lidar com a situação. Quando chega em casa, muitas das vezes, chega em casa, compartilha com o pai. Pai, a fulana de tal me deu um fora. O pai olha pro filho e diz, mas tu é bobo demais, viu? Tem que ser igual o pai aqui, ó. Que era pegador e tal. Que isso? A pessoa já está com o psicológico abalado, já está ali com a mentalidade abalada de uma frustração, de um relacionamento que não deu certo. E aí chega em casa, compartilha com aquele que é o seu herói e ouve essa frase. Não sabe o pai o quão importante para o tornar o seu filho um dependente químico ele está sendo naquele momento. Porque ali ele já está machucado. E você ainda coloca álcool na ferida, ei, dói muito. Você coloca veneno na ferida, dói muito. E ali, ele vai buscar, de alguma forma, anestesiar aquela dor. Por isso que muitos filhos que já se foram, cometeram suicídio, outros entraram no mundo das drogas e nunca mais conseguiram sair, até perder sua própria vida, tá? Muitas situações recorrentes
a esses vacilos, a esses erros aconteceram. E hoje, nós vemos muito isso. Ah, mas isso é banal, isso é bobagem. Bobagem para aqueles que conseguiram, mas não conseguiram por total. Tem uns que falam que é geração Nutella, geração não sei o quê. Fala isso quando você estava lá, que alguém te humilhava, que alguém passava, fazia com que você fosse humilhado na frente de todos. Como é que você se sentia? Como era que naquele momento você se sentia? Não é porque você conseguiu chegar à fase adulta, mas se você for parar mesmo para analisar, você vai ver a quantidade de frações, de frustrações que você tem, que você acarretou durante todo esse período. Então, prevenção. Previna aquele que você ama, compartilhando a sua história, compartilhando de si. Porque aquelas 5 mulheres prudentes, um dia alguém chegou para elas e falaram: a prevenção, você está prevenido, você está preparado, é muito importante. Porque você não sabe a hora, em nenhum momento, que você vai alcançar aquilo que você quer. Então, quando você alcançar, esteja preparado. É a mesma coisa, veja assim, vou finalizar aqui, mas com isso eu quero uma reflexão. O filho chega para o pai e diz: pai, eu quero um carro. O pai tem condições de dar um carro, uma Ferrari. O pai chega para o filho e compra um carro, entre aspas, um lata véia, vamos colocar assim. O filho olha para aquele carro e diz para o pai: que miserável é meu pai. Com um monte de dinheiro, comprou uma porcaria dessa. Primeiro, ali nós vemos que o pai está ensinando o seu filho. Só que nós vemos uma seriedade de erros que já foram cometidos no passado. Que o filho não aprendeu a reconhecer que o seu pai estava dando pouco para ele valorizar o pouco e aprender com o pouco para depois ele ganhar o muito. Isso é muitas coisas que acontecem. Pede-se um carro, mas não tira-se uma carteira de motorista. Não passa pelas aulas que são necessárias, que são importantes para aprender. A facilidade, comprar uma carteira é fácil, então vou comprar uma carteira. Já sei dirigir, já sei tudo. Aí quando vem a primeira multa, o guarda é irresponsável, o guarda é isso ou aquilo outro. Faixa de pedestre, você vai atravessar até a placa enorme, preferencial pedestre. A pessoa vem em alta velocidade, correndo o risco de barroar quem está à frente. Uma senhora vai atravessar, já não consegue nem atravessar porque o indivíduo vem em alta velocidade. E a velocidade dela já não é a mesma de muitos anos atrás, porque seu corpo fadigado, cansado dos dias. Então, previna-se, prepare-se, esteja preparado para estarmos num trânsito melhor, estarmos com uma habilitação melhor, os cuidados de suma importância. Tá? Então entenda que você estar preparado é muito importante. Você não vai estar... presta atenção. Não é que você vai estar preparado para perder o pai ou a mãe. Não é isso. Mas quando você aprende, quando os seus pais, por exemplo, que perderam os seus avós, um exemplo, perderam os seus avós, eles chegam até você e compartilham como foi difícil, como tem sido difícil todos os dias, não ver mais os seus pais, você começa a entender e a se preocupar e aproveitar mais. Por exemplo, eu hoje, o meu avô que já se foi, no ano 2012, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu aproveitei o máximo. Aproveitei muito a estadia do meu avô. Muitíssimo aqui na Terra.
E isso, para mim, é gratificante. Quando a minha avó relatou para mim que meu avô me admirava, para mim isso foi grandioso, porque o homem que eu admiro me admirando, isso para mim é importante. Entendeu? Então, essas são as particularidades da prevenção. Aprenda a prevenir. Não obrigue a outra pessoa. Você é proibido fumar maconha, você é proibido isso, aquilo, outro. Não é por aí. É você expor, não impor. Expor as suas ideias. Apresente, ó meu filho, de suma importância, a maconha ela faz isso. Ela entra no ser humano, ela pode causar câncer, a pessoa pode se tornar esquizofrênicas, tá? Várias outras situações, isso é prejudicial. Esse é o ponto negativo do uso da substância química. Apresente. Ah, mas eu não tenho tempo. Beleza, se você não tem tempo para ajudar quem você ama, o mundo tem tempo para destruir quem você ama. E depois não adianta você ir lá no caixão e chorar. Me perdoa, meu filho, me perdoa, minha filha, não sei o quê. Não vai adiantar. Entendeu? Então, com isso, nós finalizamos essa primeira parte do segundo episódio. Tá? Nós vamos finalizar aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua história, toda a sua trajetória. E não esqueça, você é importante para a construção de um mundo melhor. E o mundo é você. É eu, é nós. Nós somos esse mundo. É por isso que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, com isso, finalizo aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.